Graça e paz, meus amados irmãos. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, pela vida de sua família. Eu quero dizer que vocês são muito bem-vindos ao meu canal Verbo Inspirador aqui no YouTube. Meu nome é Jonas. Sintam-se à vontade assim como eu estou diante da Palavra de Deus. Queridos, hoje nós vamos estudar um texto que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 22, do versículo 24 ao verso 30. Que você possa aí abrir a sua Bíblia na sua casa, que você possa pegar o teu celular e que junto possamos alimentar desta palavra. Queridos, se nós analisarmos aqui no verso anterior, nós vamos ver que os discípulos tinham acabado de celebrar a última Páscoa. Esta seria a última Páscoa, a Santa Ceia com o Senhor Jesus. Ali Jesus partiu o pão, partiu também o cálice e dividiu entre eles, simbolizando a sua morte de cruz, onde ele seria levado a uma cruz para ser morto pelos nossos pecados, para a remissão dos nossos pecados e de toda a humanidade. Uma cruz esta que deveria ser para um criminoso, e Jesus não tinha nada a ver com isto. Ele era o Filho de Deus, a luz que estava sendo enviada a este mundo, e ela realmente não foi reconhecida, mas aqueles que o receberam, eles concederam o direito de se tornarem filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Bom, queridos, passando essa etapa, nós entramos agora no versículo 24, quando os discípulos, a palavra de Deus aqui diz que houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Bom, queridos, nós sabemos que o que depender do coração do homem, ele é sujeito, ele é predisposto à vanglória, à soberba, a querer ser enaltecido, ou seja, o orgulho, ele realmente destrói. Aonde que ele entra, ele acaba destruindo, e ele acaba fazendo uma destruição muito enorme, muito grande. E isso aqui estava sujeito a acontecer aqui, porque houve entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Queridos, sabemos que nós estamos aí, não vai demorar muito, nós estaremos aí a uma eleição, né, um mês e pouco aí nós estaremos diante de uma eleição. Sabemos que essas pessoas estão aspirando a sentar-se àquela cadeira para governar esta nação, e o que nós podemos fazer é orar, como está escrito lá em Timóteo, que nós devemos orar pelos reis, pelos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, e porque isso é bom e agradável diante de Deus. Sabemos que muitos já estão entrando ali com propósitos definidos, alguns estão entrando ali com boas intenções, mas sabemos que o sistema deste mundo é um sistema corrupto, maligno, enganoso, e que nós devemos orar para que o Espírito de Deus possa trabalhar no coração dessas pessoas, para que elas governem com mais integridade, com mais serenidade e com mais verdade a nossa nação, para que, como diz a palavra, tenhamos uma vida quieta e sossegada. Bom, voltando para o texto aqui, queridos, Jesus então percebeu o que estava acontecendo, e ele lhes disse: os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Bom, queridos, sabemos que a questão de reinado, vamos trazer aqui para a questão de Israel. Deus nem queria que isso acontecesse, este não era o propósito divino. Sabemos que lá no profeta Samuel, no livro de Samuel, do profeta Samuel, o povo, quando percebeu que os reis iam à guerra, eles pediram também um rei. E foi aí que o profeta Samuel não gostou desta palavra, porque essa palavra não soou bem aos ouvidos dele. E ele levou essa palavra em oração a Deus, ele conversou com Deus. E Deus pega e diz para Samuel: olha, Samuel, diga para esta gente que eles até querem um rei, um monarca, que estarão com eles,
mas saiba que eles vão pagar impostos, eles vão sofrer e vão entregar o que é de melhor que eles têm, que eles possuem na mão desses reis. Até seus filhos serão entregues, o melhor de sua lavoura, e tudo que eles têm, eles vão entregar nas mãos dos reis. Ou seja, eles serão verdadeiramente, eles terão que pagar por isto, né? E Deus fala esta palavra com o profeta Samuel, e Samuel transmite essa palavra para o povo. Mas assim aconteceu. E aí irmãos, e aí, meus queridos, ele disse, os reis dos gentios dominam sobre eles exercem autoridade sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores, e ainda eles recebem, eles esperam receber elogios, né, como fazedores de bens. Versículo 26, mas não sereis vós assim, antes o maior entre vós será como o menor, e quem governa como quem serve. E aí Jesus abre a mente dos discípulos e diz para eles, olha, o reino que eu tenho proposto para vocês é um reino diferente deste mundo, porque entre vós não vai ser assim. Aquele que quiser ser o maior, seja como o menor, e quem governa como aquele que serve. Então o meu reino é um reino de serviço, é um reino em que nós devemos estar predispostos a servir. Eu vim para isto, eu vim para servir, e não para ser servido. Versículo 27, pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa? Eu, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Bom, queridos, sabemos que Jesus tinha autoridade para isso, ele como mestre, como Senhor, ele poderia estar ali à mesa, mas o coração de Jesus era muito íntegro, muito humilde, e Jesus, ele disse, olha, eu porventura porventura não é quem está à mesa, eu porém entre vós sou como aquele que serve, ou seja, eu abro mão desta minha oportunidade para mostrar que eu vim para servir. E de fato Jesus fez isso, queridos. Ele lavou os pés dos discípulos, ele cuidou das pessoas, ele atendeu a muitas pessoas, curando, libertando, levando salvação, levando restauração, transformação de mente, de conduta, de caráter. E Jesus realmente veio para servir, e o seu propósito era esse, como verdadeiramente como um restaurador da humanidade. E aqui ele está dizendo para os discípulos, eu, porém, entre vós sou aquele que serve, como aquele que serve. Versículo 28, e vós sois os que tendes permanecido comigo nas minhas tentações. Então Jesus aqui abre a mente deles e dizem para eles, olha, vocês são participantes comigo dessas tentações, né? Ou seja, o Senhor Jesus também foi tentado lá na tentação do deserto. Jesus foi tentado a tomar a atitude dele próprio e transformar pedra em pães. Ele foi colocado diante do pináculo do templo e ele foi tentado a pular, a se lançar do templo para que os anjos viessem e não deixasse que ele tropeçasse em nenhuma pedra, ou no sentido de poder, de que ele era poderoso, e havia um exército de anjos com ele, né? E depois Satanás lhe pede adoração em troca dos reinos, em troca das riquezas e da glória deste mundo, quando o diabo, quando ele foi transportado para um alto monte, e ali Satanás mostrou o seu reino, a sua glória, e ele disse que se Jesus tão somente prostrasse e o adorasse, ele ganharia tudo aquilo, e Satanás já disse, vai-te Satanás, já despachou logo a Satanás e disse para ele, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então, queridos, eles eram participantes das tentações do Senhor Jesus, e eles seriam tentados a todo instante, queridos, a renegar esta verdade, a verdade do reino de Deus, a verdade do reino celestial,
o reino serviçal, o reino que está a serviço em doação, Este era o reino que Jesus estava propondo para os discípulos e tem proposto para nós nos dias de hoje. Nem esperem a glória dos homens, o reconhecimento dos homens, nem esperem serem elogiados. Vocês serão perseguidos, vocês serão maltratados, humilhados, assim como eu estou sendo, como eu serei no meu julgamento, na minha morte, na minha peregrinação até a minha morte, e morte de cruz, coisa que era para bandido, né? E Jesus foi colocado ali naquela cruz. Jesus, sendo filho de Deus, Jesus foi colocado ali como um bandido, como um fora da lei. E Jesus fala aqui, e vós que tendes participado comigo nas minhas tentações. Versículo 29. E eu vos destino o reino como meu Pai me destinou. Então Jesus mostra ali a responsabilidade que eles agora estavam recebendo. Um dia Jesus aqui no capítulo 47, Jesus é preso. Jesus seria retirado da presença deles e eles teriam que dar continuidade a este reino, o reino dos céus. E Jesus chama a atenção deles e diz para eles que eu vos destino o reino como meu Pai me destinou, ou seja, assim como meu Pai me confiou o seu reino, de fazer todas estas coisas que eu vos tenho mostrado, que vocês sigam o meu exemplo, que vocês sigam a minha conduta, que vocês sigam o que eu mostrei a vocês, façam da mesma forma, porque o Pai me destinou este reino. E como o Pai me destinou, eu destino a vocês. Eu vos destino o meu reino. Versículo 30. Queridos, Jesus fala para os discípulos aqui que eles iriam participar com ele de algo muito especial. E ele fala assim, para que comais e bebais a minha mesa no meu reino, e vos assenteis sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Queridos, muita gente pensa que servir a Deus é algo que não vale a pena, que é algo sem valor, mas eu quero dizer para vocês que Jesus pode até não ter sido aceito como rei, como senhor nesta terra. Ele pode ter até sido maltratado ou desprezado. Lá em Isaías 53 fala que não havia nada de interessante nele para que nós o desejássemos. Ele era um homem de dores, experimentado, né? Nós sabemos, querido, que Jesus ele tem um reino. E este reino é um reino que está muito acima da glória deste mundo, das coisas que este mundo podem nos oferecer. Sabemos que este reino não pode ser visto humanamente falando, com os olhos humanos. É por isso que muita gente não segue a Jesus, porque não sabem, queridos, que Jesus é Senhor de todo o céu e de toda a terra, que Jesus é Senhor de tudo, que foi-lhe dado, foi-lhe concedida autoridade e poder. E Jesus fala assim, olha, para que comais, depois de vocês fazerem jus daquilo que eu vos destinarei, que eu estou destinando a vocês, vocês vão comer comigo e beber a minha mesa no meu reino, e vocês se assentarão sobre tronos, julgando as 12 tribos de Israel. Então, tamanha responsabilidade e tamanho também a dádiva, a graça que Jesus estava ofertando a eles. Ok, queridos? Que Deus abençoe esta palavra, que o Senhor possa confirmar esta palavra no coração de vocês, e assim como Jesus ele andou nesta terra, que possamos também andar pela orientação, pela direção e pela instrução do Espírito Santo de Deus. Ok, queridos? Vamos orar agradecendo a Deus por essa breve meditação. Pai, obrigado por esta palavra, muito obrigado porque o Senhor nos trouxe uma palavra poderosa para transformar os valores na nossa vida. Valores estes
estabelecido pelo Senhor Jesus, que está muito acima daquilo que possamos enxergar com os nossos olhos. Mas aquilo, ó Deus, que não subiu ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Louvado seja o teu nome por esta palavra, te agradeço e glorifico o teu nome, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus possa abençoar a tua vida, que Deus possa abençoar a tua família, e eu aqui despeço com a paz do Senhor.